Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem. Eu sou Rivaldo Machado, eu sou professor de Geografia aqui do SAI Digital e hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho aí a respeito de população brasileira, né? Então nós vamos ter um conjunto de encontros e nesses nossos encontros nós vamos tratar de ver o quê? Algumas características, por assim dizer, dessa nossa população. Ponto interessante, um ponto legal, que merece justamente você ter aí uma atenção melhor em cima disso, tá? Vou conversar um pouco com você a respeito de algumas características da nossa população e daí num segundo momento a gente resolve alguns exercícios, tá? A intenção principal desse nosso encontro de hoje não é de forma nenhuma, tá, fazer uma grande revisão sobre o tema, mas sim nós recapitularmos e ficar alguma atividadezinha aí para você, correto? Então vamos lá. Quando a gente fala em população brasileira, o que nós temos na nossa cabeça aí, como é que isso fala? Hoje a nossa população, ela está ultrapassando a casa já, segundo os dados mais recentes do IBGE, dos 210 milhões de brasileiros, certo? O que acaba acontecendo com essa nossa população aí? Nós temos um país que ele tem mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Uma população de 210 milhões, então nós vamos ter aí alguma coisa entre 24 e 25 habitantes por quilômetro quadrado. Olha que eu já te trago dados que são dados muito importantes a respeito da população brasileira. 210 milhões é um número significativo de habitantes, tá? O que acaba acontecendo com esses 210 milhões? Acaba acontecendo que então nós estamos entre os maiores, um dos países mais populosos do mundo, certo? Populosos, população total, população absoluta. Da população total, população absoluta, acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que a gente tira esse conceito de populoso. Tudo bem? Então tá bom. Só que daí, 24 habitantes, vamos pensar mais ou menos isso, por quilômetro quadrado. É pouquíssimo, gente, né? Quase nada. Nós pegamos país aí que facilmente ultrapassam os 10 mil habitantes por quilômetro quadrado. Então isso o quê? Nós temos uma população relativa. O que significa essa ideia de relativa? Significa basicamente uma relação que nós fazemos entre o número total de habitantes, a população absoluta, né? E por outro lado nós vamos encontrar o quê? A área, que a área é dada em quilômetro quadrado. Então a população relativa é população absoluta dividida por área de um determinado país, correto? Nesse caso nós vamos encontrar o quê? Somos pouco povoado. Além do mais de sermos pouco povoado, 24 habitantes por quilômetro quadrado, o Brasil vai ter uma outra característica, que é uma característica muito importante. A nossa população, ela é uma população que apresenta-se muito mal distribuída, certo? Como é que se dá a distribuição dessa população brasileira? A distribuição dessa população brasileira vai acontecer mais ou menos da seguinte forma. Nós encontramos assim: nosso litoral, ele tem uma elevada concentração populacional, certo? Na região centro-sul do país, basicamente, estados do Rio de Janeiro, São Paulo e os 3 estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também nós vamos ter uma forte concentração, sendo que a região sudeste é aquela que possui a maior população absoluta. O estado de São Paulo, devido à presença da grande metrópole aí, com mais de 40 milhões de habitantes, que nós encontramos o quê? São Paulo, certo? Então é uma população muito mal distribuída.
Essa população ela é mal distribuída e além disso acaba acontecendo o quê? Ela é uma população que ela acaba se apresentando que a justificativa para essa má distribuição está onde? No processo de colonização, né? É ali que se forma, por assim dizer, a ideia-chave que nós encontramos aí da compreensão de diversos aspectos da população brasileira. O que eu quero dizer para você com isso? Né? Nós tínhamos os nativos brasileiros, os nossos indígenas. Entre 3 e 5 milhões de indígenas. Varia um pouco aí, certo? Chegaram os colonizadores europeus. Maior destaque que nós vamos encontrar é justamente para quem? Para os portugueses, que eles vão ser aqueles europeus que chegaram em maior número. E mais tarde nós acabamos encontrando ainda a chegada do terceiro grande elemento formador da população brasileira. Estou me referindo aos negros africanos, aqueles que foram forçados a chegar até o Brasil, né? Que vieram aqui servir como mão de obra escrava. Então são esses grupos. Não esquecer jamais que o que acontece, qual é o momento que nós encontramos dessa nossa colonização? O que está acontecendo lá na Europa? Que faz com que o português chegue até aqui? O chamado mercantilismo. Né? Eles estavam querendo explorar, busca de riquezas cada vez maior. Então, esse território é um território que acabou se transformando em quê? De exploração. Só que imagine isso lá por volta de 1500, 1600. O que nós tínhamos no Brasil em todo esse litoral? Nada. A maior parte dele coberto por uma gigantesca floresta que era a Mata Atlântica. Mas eles tinham que explorar. Infraestrutura de transporte não existia para adentrar território adentro. Então eles foram criando essas grandes cidades brasileiras, ou aqueles primeiros povoados que mais tarde se transformaram em grandes cidades brasileiras, próximo aonde? Próximo a esse litoral aí, que muitas vezes vai justificar essa forte concentração. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exercícios que eu separei para você. Então o primeiro que eu tenho é esse aqui, ó. Brasil é um país populoso, mas pouco povoado. Explique essa afirmação, tá? Não tem segredo nenhum, você sabe muito bem como é que funciona isso aqui. Tá aí, ó. É populoso por apresentar uma elevada população absoluta. Lembra você? 210 milhões de habitantes. E pouco povoado por apresentar uma baixa população relativa, que seria o quê? Os 24 habitantes por quilômetro quadrado. Essa relação, ela também vai ser conhecida o quê? Como população relativa ou densidade demográfica. Nós estamos falando exatamente da mesma coisa. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Vamos lá, ó. Segunda questão aqui. O que nós temos como nossa segunda questão? Sim, ó. Quais os principais grupos étnicos formadores da população brasileira? Então eu chamei sua atenção para isso. Nós sabemos que hoje o Brasil é, por assim dizer, um país que tem população, existem pessoas das mais diferentes regiões do planeta, certo? Mas aí a gente sabe que a formação da população em si, ela se deu a partir desses 3 grandes troncos aqui. Então tá aí, ó. Os principais grupos étnicos formadores da população brasileira são os indígenas nativos, os europeus colonizadores, com destaque para os portugueses, e também os africanos, que a gente sabe muito bem que aqui chegaram por conta de quê? Por conta de servir com uma mão de obra escrava. Correto? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Terceira questãozinha de hoje. O que nós encontramos ali, ó? A população brasileira está distribuída de maneira irregular no território. A região do Brasil que apresenta o maior número de habitantes é Norte, Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Nordeste. Tá?
Então a nossa alternativa correta é a alternativa B de bola, Sudeste. Qual é a razão para que esse Sudeste concentre uma quantidade muito grande de pessoas? Não seria mais fácil o Nordeste ter essa elevada população absoluta por conta que o Brasil começou por ali? Seria, né? Mas nós sabemos que o principal fator que influenciou o Sudeste a ter um crescimento populacional muito bom é que a indústria brasileira, lá naquela revolução de 1930, ela começou justamente pelo Sudeste. E a atividade industrial, diferentemente do que acontece com atividades agrícolas, com a pecuária, por exemplo, ela tem essa característica. Ela faz o quê? Ela concentra as pessoas em torno das grandes cidades. É isso que explica, por ser a primeira região industrial, nós temos o quê? Ali é uma forte concentração populacional, maior do país, e além disso também é a região mais rica e desenvolvida que nós temos no nosso país. Aí. Seguindo, o que eu tenho agora aqui para você? Para você pensar um pouquinho na nossa próxima aula, certo? Então pensa você assim, assinale a alternativa que não apresenta um dos motivos responsáveis pela concentração populacional no Brasil. Colonização concentrada em algumas faixas do território, atividades econômicas mal distribuídas, indústria realizada primordialmente nos centros econômicos de poder, urbanização acelerada desde os tempos coloniais e estabelecimento de oligarquias regionais que comandavam o território durante vários períodos. Então essa é a primeira. Segunda questão. Atualmente verifica-se na população brasileira redução da população relativa, aumento expressivo da taxa de mortalidade, redução da população absoluta, diminuição progressiva da população urbana e gradual redução das taxas de natalidade. E a última para a nossa próxima aula, né? Embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do mundo, quando se relaciona sua população total com a área do país, obtém-se um número relativamente baixo. A essa relação população versus áreas damos o nome de taxa de crescimento, índice de desenvolvimento, densidade demográfica, taxa de natalidade ou taxa de fertilidade. O que é que nós encontramos aí? Então fica assim, né? Para você dar uma olhadinha lá para a próxima aula. Mas eu não lembro exatamente como era isso aqui. Então você vai dar uma olhada aí no portal do SAI no YouTube. Tem uma playlist lá com uma quantidade muito grande de aulas anteriores. Vai até lá o tema da aula População Brasileira, que eu tenho certeza que você vai resolver essa tua dúvida aí. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.